Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho e na nossa videoaula de hoje nós vamos revisar acerca sobre os fenômenos religiosos entre as civilizações antigas. Primeira coisa a se compreender sobre esse processo, sobre esses fenômenos, é que a religião ela é algo muito importante desde as antigas civilizações. Por quê? Porque eles tinham crenças em fenômenos como o nascimento, como a morte e as mudanças climáticas, que estas eram controladas por forças sobrenaturais. Nesse slide inicial, nós vamos perceber a presença dessas religiões do Egito Antigo, da Mesopotâmia e da Grécia Antiga. Então, assim, estes povos, eles acreditavam em várias divindades e cultuavam em relação à natureza, como o vento, o sol, a chuva, a água. E esses deuses, eles podiam viver no meio natural, habitar nas árvores, nos rios e rochas, e eram de muita influência na vida das pessoas naquele tempo. Para estas pessoas, essas forças da natureza eram, na verdade, consideradas divindades, e nisto eles promoviam cerimônias e cultos no meio natural. Um exemplo disso é um dos cultos de agradecimento à fertilidade da terra. Foi justamente no momento que o ser humano passou a praticar a agricultura, plantar, cultivar e colher determinados alimentos, como frutas e legumes. E este culto envolvia o quê? Música, dança e práticas consideradas mágicas no meio natural. Quando eu me refiro às religiões na antiguidade, eu vou também iniciar a compreensão que elas tinham crença nesses vários deuses, E elas são consideradas politeístas, que a crença em vários deuses, em várias divindades, é justamente isso, por acreditar e cultuar vários deuses. Um dos mais cultuados, no caso da Mesopotâmia, foi o deus Enki, um deus que era da água doce e considerado também deus da sabedoria. E uma prática bem interessante na Mesopotâmia era que a relação com os deuses ela é marcada justamente por total submissão às suas vontades, Estas vontades elas seriam manifestadas por meio dos sonhos e no oráculo. Ou seja, as pessoas na antiguidade elas tinham como dia até uma pessoa que fazia a previsão do futuro e nessa previsão do futuro estava ali claro o que os deuses queriam. Então nós podemos destacar também o deus An, que era o deus do sol, o Enlil, que era o deus do ar, e entre outras milhares de divindades que cada um era responsável por um aspecto no mundo e principais criadores deste mundo e deste universo. Na Mesopotâmia também, os templos religiosos eles eram torres altamente decoradas, no caso da imagem retrata isso, que eram os zigurates. Em forma de pirâmide, elas tinham vários andares e degraus grandes. Quando eu me refiro à religião no Egito Antigo, os egípcios eles também eram politeístas, eles tinham crença em vários deuses e as suas divindades elas eram representadas por formas humanas, como a imagem representa, e também por formas de animais. Os faraós também eram personificações de deuses na terra e os seus principais deuses naquele período, a crença que eles tinham, era o Amon-Ra, que era o deus do sol, a deusa Ísis, que era da fertilidade, Osíris, que era da fecundidade, e Anubis, que era deus dos mortos. Então, por acreditarem na vida após a morte, eles promoviam ritos funerários que eram bem importantes, que no caso, assim, quando nós falamos sobre o Egito, nós vamos lembrar sobre o quê? As pirâmides, Então, todo mundo acha que ali é um ambiente que tem o culto, um templo religioso voltado para os deuses. Mas, na verdade, como os egípcios cultuavam muito essa passagem da vida após a morte, Para os egípcios, a morte era uma passagem e que depois as almas elas iriam para um tribunal, onde elas seriam julgadas pelo deus Osíris, que era justamente o deus do mundo dos mortos. Essa crença tinha base no livro dos mortos,
Esse livro dos mortos no Egito Antigo, ele consistia numa coletânea de orações, de feitiços, de obrigações que um morto teria que cumprir na passagem da vida após a morte. E ele continha uma série de escritos e ilustrações compiladas num tipo de papel que era o papeiro, ou expostos nas paredes das câmaras mortuárias, que era justamente o lugar onde se tinha essa preparação para o corpo, né, para esse ritual. Uma coisa também é que no Egito Antigo, os templos costumavam ter grandes colunas decoradas, porque assim, como eu falei para vocês, quando nós percebemos e lembramos da verdade do Egito, nós pensamos logo em quê? Nas pirâmides. Mas vocês devem lembrar que essas pirâmides, elas não eram templos, e sim túmulos, principalmente para guardar os corpos dos faraós, que nessa época aí eles eram vistos como uma espécie de divindade. Então eles construíram essas pirâmides para guardar os corpos desses faraós, e por serem vistos como uma divindade, eles acreditavam que os faraós, eles tinham sido escolhidos para serem mediadores entre os deuses e os humanos. Outra civilização muito importante foram os gregos, que também acreditavam em vários deuses, né? Então, assim, quando nós nos referimos à Grécia, você vai logo lembrar sobre a mitologia, sobre as histórias, né? Sobre os deuses, semideuses, os heróis, né? Da mitologia grega. Então, quando eu vou falar sobre a crença dos gregos antigos, eles tinham crença nesses deuses que tinham um comportamento semelhante aos dos seres humanos. O que diferenciavam eles? É que eles eram imortais, né? Nunca morriam, eram poderosos e ligados a aspectos da natureza ou da nossa vida humana. Nesse tempo, existiam as chamadas cidades gregas, conhecidas por serem as cidades-estado, que era um lugar que se tinha autonomia, organização social, e cada uma tinha seus cultos, rituais e festas específicas. No caso dos gregos, eles acreditavam que os deuses gregos moravam no Monte Olimpo. E aí vocês devem saber que esse Monte Olimpo era um lugar que eles tinham controle de tudo. Era de lá que eles observavam a conduta humana, que eles controlavam tudo o que acontecia na Terra. Então, o principal deus era Zeus, que era considerado pai e rei dos deuses e homens. Também tinha Ártemis, deusa da caça, Atena, que era a deusa da guerra, Afrodite, deusa da beleza, Poseidon, deus do mar, Hades, irmão de Zeus e também governante da região das trevas, que era o mundo dos mortos, e também tinham o deus do sol, que era o Apolo. E assim os gregos cultuavam, né? Faziam rituais, práticas em bosques sagrados, em templos. Um desses exemplos é que o Pantenon, ele é um dos monumentos mais belos da Grécia Antiga. Ele foi justamente erguido em homenagem à deusa Atena, que era a deusa da guerra. Uma coisa também é que naquele período eles acreditavam muito, eles tinham muita fé que os deuses passavam mensagem e ensinamentos de fundamental importância para suas vidas, né, através das lendas, da transmissão oral, né, do que era relatado, do que era repassado por gerações. E esses deuses, eles sempre tinham associação a fenômenos da natureza, uma forma de interpretar isso. Por exemplo, Zeus, ele tinha também o poder, né, do raio, e aí a sua arma representava justamente o raio. No caso, era muito comum também na Grécia ter terremotos, e quando tinha esses terremotos, eles acreditavam que estava associado ao mau humor e à fúria do deus Poseidon, que ele era o deus do mar. O que é importante perceber também é que para os gregos, esses deuses, eles podiam representar coisas bem próximas deles, né? Eles acreditavam que eles tinham características bem semelhantes aos seres humanos, fisicamente parecido com seres humanos. Eles podiam errar, eles podiam fazer coisas boas e ruins, eles poderiam dar sorte às pessoas e também atrapalhar a vida das pessoas. Então, cada cidade-estado, né, cada cidade grega, elas possuíam
um deus protetor. E os gregos, né, como eu disse para vocês, gostavam muito de fazer rituais, cultos. Mas no que consistiam esses cultos? Geralmente eles faziam nos seus lares, nas suas casas, esse culto aos seus deuses. Como forma de agradar os deuses, eles costumavam fazer banquetes, né, grandes refeições, com muita comida, muita bebida. Eles faziam oferendas, eles oravam e também sacrificavam animais como forma de agradar esses deuses. Vocês devem estar se perguntando, na verdade, e me perguntando se existiam somente as religiões politeístas. Não, na antiguidade existiam as religiões provenientes do Oriente Médio, que eram as religiões também conhecidas por serem monoteístas, que era justamente a crença em um único Deus. No caso aqui, vocês estão percebendo a religião cristã, né, o cristianismo, que é a religião mais presente no nosso país, no Brasil, né? Que é justamente a crença baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas para a gente entender um pouquinho, vai ser bem mais resumido, por exemplo, o islamismo, ela é uma religião, na verdade, monoteísta e começou em 610 com o profeta Maomé. É uma religião que tem essa crença nesse único Deus e o livro sagrado é o Alcorão, tá? Então diferencia nesse sentido. O judaísmo é a mais antiga crença monoteísta. Para eles existia um profeta, né, no caso Abraão. Ele havia recebido uma revelação de um Deus único, que era Jeová, e teria guiado o povo hebreu para a terra prometida. O livro sagrado dos judaístas é Torá. Já o cristianismo, que centra nos ensinamentos de Jesus Cristo, acredita que Jesus é o Salvador enviado por Deus e tem duas expressões, né, de crença, né? No caso, a religião ela é dividida no catolicismo e no protestantismo. E o livro sagrado é a Bíblia, né, dividida em 2 livros, que é justamente o Antigo e o Novo Testamento.